Ok, moçada, vamos agora estudar a função horária da velocidade aí no movimento harmônico simples. Para isso, eu fiz aquele mesmo esquema que a gente viu na nossa primeira aula de movimento harmônico simples. Eu coloquei aqui um corpo descrevendo um movimento circular uniforme, né, com raio A. Reparem que essa trajetória circular que ele está fazendo é no sentido anti-horário. Isso foi um detalhe importante que eu chamei a atenção de vocês na nossa primeira aula de movimento harmônico simples. Todas as funções horárias que a gente for deduzir aqui, nós vamos considerar que o corpo está descrevendo essa trajetória circular no sentido anti-horário. Um outro detalhe importante, essa trajetória circular, ela está num plano vertical, como se fosse, por exemplo, o plano aí de uma roda gigante, tá certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai iluminar esse movimento circular uniforme, que nem a gente fez lá na nossa primeira aula. Quando a gente iluminar esse movimento circular uniforme, você deve concordar comigo que a sombra desse cara, quando ele estiver nesta posição, a sombra dele estará bem aqui, ó. A sombra dele estará mais ou menos aqui. Tudo bem? Quando ele estiver nesta posição, a sombra dele estará bem aqui, ó. A sombra dele. Quando ele estiver nesta posição aqui, na posição π, a sombra dele estará mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, neste pontinho aqui, ó. Tá? E quando ele estiver na posição 3π sobre 2, a sombra dele estará aqui. E quando ele retornar ao zero, a sombra dele vai estar aqui, ó. Resumindo, nós já vimos isso, ele vai ficar indo aqui, ó, dessa região para cá, nesse movimento de vai e vem. Este ponto aqui nós chamamos de amplitude, né? E colocamos aqui o valor mais A para amplitude. Este ponto aqui nós também chamamos de amplitude, só que seria uma amplitude negativa, né? O valor aqui seria o menos A. E aqui para a gente, essa região central, nós chamamos aí de zero, tá certo? Então o movimento da sombra é um movimento de vai e vem, é um movimento periódico e oscilatório, tá certo? É um movimento de vai e vem aqui na horizontal. Enquanto então o corpo descreve essa trajetória circular, aqui ó, né? Essa trajetória circular de raio A, a sombra ela vai ficar fazendo esse movimento harmônico simples, esse movimento de vai e vem, esse movimento oscilatório e periódico, tudo bem? Tranquilo demais. O que a gente vai considerar? Eu vou tentar deduzir aí uma função horária para a velocidade desse cara aqui, ó, nesse movimento harmônico simples. E para isso, eu vou considerar uma velocidade aqui no movimento circular uniforme, ó. Vou pegar uma posição qualquer, essa posição aqui, por exemplo, ó. E a gente já viu naquela revisão que nós fizemos de movimento circular uniforme, que quando a gente tem um corpo descrevendo uma trajetória circular, o vetor velocidade, ele é tangencial, ele é tangente à trajetória. Por exemplo, aqui, ó, ele é tangente à trajetória, aqui ele vai ser tangente, tangente, tangente e tangente. Mas eu vou considerar este ponto aqui, ó. Reparem que neste ponto, o vetor velocidade ele é tangencial à trajetória, né? E eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Quando ele estiver nesta posição, onde é que estará a sombra desse cara? Quando ele estiver nesta posição? Poxa, a sombra dele é só você projetar aqui no chão. A sombra dele estará mais ou menos aqui, ó. Se você fizer a projeção, a sombra dele estará mais ou menos aqui, tá certo? Este ângulo que este cara aqui se encontra, eu não sei o ângulo. Este ângulo que esse cara aqui está, eu vou chamar esse ângulo aí de φ. Tá aqui, ó. Esse ângulo aí nós vamos chamá-lo de φ. Tá aqui o φ pra gente, ó, na maior tranquilidade. Bem fácil, ó, bem tranquilo. Esse aqui vai ser o nosso ângulo φ. Tudo bem? Aí eu pergunto a vocês, será que essa velocidade V aqui, ó, é a velocidade do movimento harmônico simples? É óbvio que não. Essa velocidade aqui que a gente está olhando aqui para ela, esse vetor velocidade aqui que a gente está analisando, não é a velocidade no movimento harmônico simples, tá certo? Essa velocidade é a velocidade no movimento circular uniforme, que inclusive nós já aprendemos até a calcular, né? Naquela revisão que nós fizemos de movimento circular uniforme, nós vimos que o vetor velocidade a gente calculava assim, ó, como sendo a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Aí você está se perguntando, Rodrigo, você tirou isso aqui de onde? Lá daquela revisão que nós fizemos na parte de movimento circular uniforme. Nós chegamos à conclusão que a velocidade, nós deduzimos isso, tá? Que a velocidade linear era igual à velocidade angular vezes o raio, tá certo? Aqui pra gente, ó, como o nosso raio vale A, a gente pode escrever isso daqui desse jeito, ó. Velocidade vai ser a velocidade angular vezes quem? Vezes A, já que o raio aqui da trajetória circular, este raio vale A, a gente pode escrever isso aí dessa maneira, numa boa, sem problema, tá certo? Então, o nosso V, esse V, que V é este, ó? É o V do movimento harmônico simples? Não. Este V aqui que eu estou escrevendo é o V no movimento circular uniforme. É este V aqui, ó. O V no movimento circular uniforme, ó, neste movimento. Tudo bem? E a gente vai tentar deduzir agora uma função horária aí para a velocidade
nesse movimento harmônico simples aqui, ó. Aí você fala, por que essa daqui não é a velocidade no movimento harmônico simples? Motivo bem simples, galera. No movimento harmônico simples, aqui, ó, a velocidade ela é na horizontal. Reparem, ó, horizontal, né? Aqui essa velocidade ela não está na horizontal. Então o que a gente vai fazer para a gente poder descobrir o valor da velocidade aqui, ó, no movimento harmônico simples? A gente vai fazer uma projeção dessa velocidade, desse vetor velocidade. Nós vamos projetá-lo na horizontal. Nós vamos projetá-lo na horizontal. E se a gente fizer a projeção na horizontal, nós vamos descobrir aí o valor desse vetor velocidade aqui na horizontal, desse vetor velocidade aí no movimento harmônico simples. Nós vamos chegar a uma função horária, tá certo? Aí numa boa. Então o que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer a projeção aqui numa boa, olha só o que eu vou fazer. Eu vou traçar aqui uma linha horizontal, tá aqui uma linha horizontal. Reparem que se este cara aqui é φ, este ângulo aqui também vale φ, ó, também vale φ. Por quê? Porque eles são alternos internos, Então, se esse cara vale φ, este carinha aqui também vale φ, ó, numa boa, tá certo? Ó, numa boa. Outra coisa importante, reparem que o vetor velocidade, ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o raio da trajetória. Então, esse cara aqui, ele vale 90 graus. Se esse cara vale 90 graus, quanto é que vale este ângulo preto aqui, ó? Este ângulinho preto? Este ângulo aqui preto, se você for parar para pensar comigo, já que tudo isso daqui vale 90 graus, esse pedacinho vale φ, este ângulo preto vai ser então 90 menos φ, ó, 90 menos φ, tá certo? Então o que foi que eu fiz? Aqui esse cara vale φ, este cara aqui é alterno interno. Só que o vetor velocidade, pessoal, este vetor velocidade, ele forma um ângulo de 90 graus, ó, 90 graus com o raio da trajetória. Então, se tudo aqui vale 90 e esse cara vale φ, o ângulo de cima vai ser 90 menos φ. E agora o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse cara aqui, ó, na horizontal. Vou pegar a projeção dele na horizontal. E para a gente fazer a projeção, é bem fácil, ó. Só você fazer isso daqui, ó, projetar aqui na horizontal. Nós vamos ter aqui o vetor velocidade dele na horizontal. Esse vetor velocidade dele na horizontal, eu vou chamá-lo de velocidade do MHS, ó. Então, este carinha aqui, ó, de azul, para mim, essa aqui para mim vai ser a velocidade, a minha velocidade do MHS, ó, velocidade do MHS, tá certo? Reparem que eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo pequenininho, dá para perceber isso daí numa boa. E eu pergunto a vocês, qual é a função trigonométrica que relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa? Já que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo pequenininho. A função trigonométrica que relaciona o cateto adjacente, né, ó, esse cateto adjacente azul e a hipotenusa V é o cosseno, né? Então eu vou escrever aqui, ó, cosseno de 90 menos φ. Vou fazer aqui para vocês, ó, cosseno de 90 menos φ, ó, numa boa, na tranquilidade, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao nosso cateto adjacente, que é a velocidade do MHS, ó, velocidade do MHS dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa aqui vale V, ó. Nossa hipotenusa é esse V aqui. Tudo bem? Tranquilo, bem fácil, tá certo? Se você multiplicar em cruz, você vai chegar à seguinte conclusão, ó, que a velocidade no MHS, vai ser igual então a isso aqui, ó. Velocidade do MHS vai ser igual a V vezes o cosseno de 90 menos φ. V vezes o cosseno de 90 menos φ. Aqui alguns detalhes que eu gostaria já de chamar a atenção de vocês. Ó. Repare uma coisa. Quanto é que vale o cosseno de 90 menos φ? E aí, como é que você faz para... Quanto é que vale o cosseno de 90 menos φ? Se você for parar para pensar comigo, o cosseno de 90 menos φ, ele é a mesma coisa que o seno de φ. Por quê? Porque 90 menos φ e φ são ângulos complementares, né? Então o cosseno de um é igual ao seno do outro. Aí você fala, não, Rodrigo, não estou entendendo essa ideia não. É o seguinte, ó, você já ouviu falar que o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60 e vice-versa? Isso ocorre por quê? Porque eles são complementares. A soma deles aí dá 90 graus. Então, se a soma dá 90 graus, a gente pode falar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, tá certo? Então, olha só o que eu estou querendo dizer para você. Eu estou querendo dizer isso daqui, ó, que o cosseno de 90 menos φ é igual ao seno de φ. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por quê? Porque se você somar esses ângulos aqui, ó, se você fizer a soma, dá quanto? Dá 90 graus, ó. Só você somar, ó, 90 menos φ mais φ, cancela, ó. Este cara cancela com este outro, ó.
Quanto é que dá o resultado? Dá 90, ó, 90 graus. Sempre que você tiver dois ângulos somados dando 90 graus, o cosseno de um é igual ao seno do outro, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? É por isso que o seno de 10, ó, seno de 10 graus é igual ao cosseno de quanto? Falei para mim. É só você pensar dois ângulos que somados dá o valor 90 graus. Se aqui é 10, aqui tem que ser quanto? 80, ó. O seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80 graus. Por quê? Porque a soma dá 90. Dois ângulos onde a soma dá 90, dois ângulos que são complementares, né? A gente fala que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Seno de 30, ó, seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus numa boa. Por quê? Porque a soma dá 90. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, aqui, ó, cosseno de 90 menos φ é igual ao seno de φ. Por quê? Porque a soma desses ângulos aqui vai dar um valor quanto? Vai dar o valor 90 graus. Então, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso colocar, então, aqui, ó, no lugar deste cosseno de 90 menos φ, eu posso colocar o valor seno de φ, numa boa. Eu posso fazer essa troca, ó. Cosseno de 90 menos φ, tá aqui, ó. Eu posso trocar por seno de φ, ó, bem facinho, né? E esse valor V aqui, ó, quem é o valor V? É a velocidade no movimento circular uniforme. E a velocidade no movimento circular uniforme, eu conheço o valor. Essa velocidade vale ômega vezes A, vale W vezes A. Eu posso fazer também a troca aqui, ó, numa boa, na maior tranquilidade, ó. Posso colocar então aqui W vezes A. E aí eu chego praticamente à função aí da velocidade no nosso movimento harmônico simples, né? A sombra desse cara vai estar bem aqui, ó, a sombra dele, indo aqui para onde? Indo para a esquerda, né? Ó, indo para a esquerda. E eu estou descobrindo o valor aqui no nosso vetor velocidade, no nosso MHS, ó. Eu estou achando essa velocidade horizontal aqui, ó, azulzinha aqui em cima, tá certo? É isso que eu estou descobrindo, né? E quanto é que vai ser esse cara, ó? Se a gente fizer as substituições, nós vamos ficar com o seguinte valor para ele, ó. Velocidade no MHS vai ser igual. No lugar do V, eu vou trocar por quem? No lugar do V, eu vou colocar W vezes A. Então vai ficar assim, ó. W vezes A. No lugar aqui, pessoal, se você for parar para pensar comigo, no lugar do cosseno de 90 menos φ, eu vou colocar o seno de φ. Então vai ficar assim, ó. Seno de φ. Só que tem um detalhe. Lá naquela revisão de movimento circular uniforme que nós fizemos, nós já vimos que este φ aqui, a gente conhece o valor dele. Ele é o φ0 mais ômega-t. Então vai ficar assim, ó, velocidade do carinha no MHS vai ser então assim, ó, W vezes A, seno de... Esse cara aqui eu conheço o valor, ele vale quanto? Ó, φ0 mais WT. Tá aqui, ó, φ0 mais WT. Esse cara aqui, o φ, lá na revisão de movimento circular uniforme, nós vimos que φ era igual a φ0 mais ômega-t, tá? Foi uma das primeiras coisas que nós estudamos lá na nossa revisãozinha de movimento circular uniforme. Só que aqui tem um detalhe importante, ó. Reparem que este cara aqui ele está indo no sentido crescente ou decrescente. Nessa posição que eu estou deduzindo, ele está indo no sentido decrescente. Se ele está indo no sentido decrescente, esse é o movimento retrógrado. E no movimento retrógrado, a velocidade ela é o quê? Ela é negativa. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui um sinal de correção. Eu vou ter que colocar aqui um sinal negativo aqui na frente, ó. Um sinal negativo. Aí você fala, poxa, Rodrigo, por que você está colocando sinal negativo? Eu estou colocando sinal negativo porque esse cara ele está indo no sentido, ó, retrógrado, tá? No sentido decrescente aí das plaquinhas, tá certo? Então a nossa função horária é essa daqui, ó. Menos W vezes A, seno de φ0 mais ômega-t. Caramba! Então, Rodrigo, você está tentando me dizer que a velocidade, a função horária da velocidade no movimento harmônico simples é isso aqui tudo. É isso aí tudo, cara. Tudo isso daí, ó. Menos W vezes A, seno de φ0 mais ômega-t. É uma função horária aí terrível. Você viu o tamanho da função horária? É absurdo, realmente. Mas assim, não se preocupa que na nossa próxima aula, daqui a pouquinho, eu vou dar uma dica para vocês aí para vocês não precisarem decorar, tá? As funções horárias, tá certo? Eu vou dar uma dica, você não pode perder a próxima aula, tá bom? Então tá aqui, ó. Quando ele fala em função horária da velocidade, no movimento harmônico simples, a função horária é essa daqui, ó. Velocidade do MHS, né? Função horária da velocidade no MHS vai ser menos, não pode esquecer o menos, tá? Menos W vezes A, seno de φ0 mais ômega-t. Coloquei aqui o menos de vermelho para destacar aí para vocês, tá certo? Um detalhe super importante.
Então quer dizer que a nossa velocidade, a nossa função horária da velocidade é essa então, né? Ó, menos W vezes A, seno de quem? De φ0 mais ômega t, né, Rodrigo? É, cara, tranquilo, tá aqui. Essa aqui é a nossa função horária. Agora, galera, se a questão pedir para você aí a velocidade máxima nesse MHS, a velocidade máxima, repare que o seu vetor velocidade, a sua função horária da velocidade, ela depende do seno. Aí é só você raciocinar assim, ó. Sua velocidade ela vai ser máxima, né, em módulo aí, quando o seu seno ele for quanto? Quando ele for máximo, né? Qual o máximo valor do seno? Nós já vimos que o seno ele vai ser máximo ali, ó, o valor 1 para ele, ou então o valor menos 1 se a gente for pensar em módulo, tá certo? Aqui eu vou esquecer o sinal para a gente não ficar viajando muito, o sinal aqui não vai ser importante para a gente quando a gente estiver falando de velocidade máxima, tá certo? Então toda vida que você quiser descobrir o valor da velocidade máxima, você vai colocar 1 aqui, ó, você vai colocar 1 para o seno. Então a sua velocidade ela vai ser máxima quando o seu seno for máximo. Então se você colocar 1 ou menos 1, não importa, tá? Já que a gente vai pegar em módulo, o sinal aí não vai fazer diferença. Você vai ter a chamada velocidade máxima. Então a nossa observação importante é exatamente isso daqui, ó. A nossa velocidade máxima, ó, velocidade máxima no MHS, tá aqui, vai ser quanto, ó? Coloque 1 bem aqui. Se você colocar 1, é a mesma coisa que eu omitir esse pedaço aqui do seno. Tá? E você vai desconsiderar o sinal, porque a gente está pegando o valor em módulo, para a gente não se complicar. Então, quanto é que vale a nossa velocidade máxima? O valor da nossa velocidade máxima em módulo é este resultado aqui, ó, W vezes A. O que foi que eu fiz? Poxa, já que a velocidade depende do seno, a velocidade vai ser máxima quando o seno for máximo. E o máximo valor do seno é 1. Coloque 1, então vai ficar assim, ó, W vezes A. Esse é o valor da nossa velocidade máxima. Aqui, ó, nesse movimento harmônico simples. Daqui a pouquinho, daqui a algumas aulas, nós vamos ver em quais pontos, né, ou então em qual ponto, né, a velocidade ela vai ser máxima aí nesse movimento harmônico simples, tá certo? Então esse aqui é um detalhe importante. Função horária da velocidade, essa aqui grandona. Quando é que a velocidade é máxima? É só você tampar aqui, ó, o seno, tá? E considerar aqui tudo positivo, aí você acha o valor da sua velocidade máxima. Isso aí é bem fácil, bem tranquilo, tá certo? É só você colocar 1 para a função trigonométrica seno e aí considerar em módulo, você acha o valor da nossa velocidade máxima, tá certo? Então essa aqui é a nossa segunda função horária aí no movimento harmônico simples. E agora a gente vai ir para a terceira função horária, a chamada função horária da aceleração no nosso movimento harmônico simples. Aqui vai ser o mesmo esquema, pessoal, anterior. A gente vai ter um corpo descrevendo uma trajetória circular, tá certo? Aqui, ó, de raio A, sentido anti-horário, né? Novamente estou chamando a atenção de vocês que o sentido ele é anti-horário e ele está num plano vertical como se fosse um plano aí de uma roda gigante, tá? De uma roda gigante, um plano vertical. Poxa, quando este cara estiver nessa posição 0, onde é que estará a sombra dele? A sombra dele estará bem aqui, ó, bem fácil, não é verdade? Quando este cara estiver na posição π sobre 2 e você iluminar com o holofote, a sombra dele estará bem aqui, ó. Tudo bem? Quando este cara estiver na posição π, a sombra dele é só você projetar aqui, ó, tá? Na maior tranquilidade, estará bem aqui neste ponto. Quando ele estiver no 3π sobre 2, a sombra dele estará aqui. E quando ele chegar ao 0 novamente, a sombra dele estará aqui. Tudo bem? Este cara aqui nós chamamos de 0. Esse ponto central, esse ponto notável, nós chamamos de 0. À direita do 0, né? Como aqui o raio vale A, aqui vale A, esse cara aqui pra gente vale mais A, à direita do 0, seria a nossa amplitude, né? Do nosso movimento harmônico simples. E à esquerda do 0, como esse pedaço vale A, se você projetar, à esquerda do 0 eu vou colocar aqui pra gente, ó, menos A. Então a sombra ela vai ficar fazendo isso daqui, ó, ela vai de mais A a menos A, de mais A a menos A. Este aí vai ser o nosso movimento harmônico simples. Aí o movimento da sombra, tá? Na horizontal, na maior tranquilidade. E aí o que é que eu vou fazer agora, ó? Vou considerar esse cara aqui descrevendo essa trajetória circular, sentido anti-horário. Vou pegar um ponto qualquer. O ponto que eu vou pegar vai ser este ponto aqui, ó, que eu acho mais fácil para a gente poder fazer a dedução. E neste ponto aqui, se você analisar comigo, neste ponto aqui, ó, a sombra dele estará exatamente aqui, ó. Estará aqui, ó. É só você fazer a projeção aí no chão. Então a sombra dele estará mais ou menos aqui, ó, neste local. Este pontinho vermelho representa a sombra desse cara aqui, ó, nessa trajetória circular. Quando ele estiver nessa posição, neste ângulo aqui, ó, por exemplo, φ, tá? Neste ângulo φ,
a sombra dele estará exatamente aqui, ó, a sombra dele, tudo bem? E qual é o meu objetivo aqui, ó? Eu vou tentar deduzir aí uma função horária para aceleração nesse movimento aqui de vai e vem dele, ó, nesse movimento harmônico simples que ele está desenvolvendo. Nós já vimos lá na nossa revisão de movimento circular uniforme. Repare que eu estou o tempo inteiro voltando para aquela revisão que nós fizemos, falando daquela revisão. Por isso que eu chamei a atenção de vocês. Falei que aquela revisão ela era fundamental. Se você não assistiu aquela revisão, aquela aula, volte, assista aquela aula da revisão. É uma das, eu acho que é a aula mais importante, até mais importante que as aulas de movimento harmônico simples. Porque sem ela você não vai conseguir entender aqui o que eu vou falar para vocês sobre o movimento harmônico simples, tá? A importância daquela aula, tá certo? E nós vimos naquela aula que quando o corpo descreve a trajetória circular, nós temos uma aceleração denominada de aceleração centrípeta, né? Nós discutimos isso, nós vimos que a aceleração centrípeta é aquela aceleração responsável pela mudança na direção do vetor velocidade, tá certo? Era uma aceleração que não mudava o valor do vetor velocidade, não. É uma aceleração que mudava o quê? A direção do vetor velocidade, a direção dele apenas, tá certo? E o nome centrípeta é porque aquela aceleração estava direcionada para o centro da trajetória. Reparem aqui, ó, trajetória circular, está aqui o centro. Nesta posição, a aceleração centrípeta está para o centro da trajetória, tudo bem? Nós já aprendemos a calcular essa aceleração centrípeta na revisão que nós fizemos. Nós vimos que a aceleração centrípeta ela era calculada assim, ó, ômega ao quadrado vezes o raio. Era uma das maneiras de se calcular o valor da aceleração centrípeta. Mas como o nosso raio aqui, ó, eu chamei de A, este raio, a gente pode pensar assim, ó, ômega ao quadrado vezes A, né? Uma vez que o nosso raio vale A, aqui, ó, raio vale A, a gente pode escrever desse jeito, ômega ao quadrado vezes A. Então, esta aqui vai ser o valor da minha aceleração centrípeta. Aí, numa boa, na tranquilidade, tá certo? Eu posso falar, Rodrigo, que a aceleração centrípeta, então, vai ser a aceleração do movimento harmônico simples? É óbvio que não, tá certo? Por que não? Porque a aceleração centrípeta, ela não está na horizontal, ó, não está na horizontal. E o nosso movimento harmônico simples, ele é o quê? Ele é na horizontal. Reparem que ela não está na horizontal. Adivinha o que eu vou fazer então, para a gente poder achar o valor da nossa aceleração aqui no movimento harmônico simples? Eu vou projetar essa aceleração aonde? Ó, na horizontal. Eu vou fazer uma projeção na horizontal. Vou fazer isso aqui, ó, colocá-la na horizontal. E para isso é bem simples. Eu vou traçar aqui, ó, uma linha horizontal, aqui, nossa linha horizontal. Se este ângulo aqui vale φ, este ângulo aqui vermelhinho, ó, eles são alternos internos, esse cara aqui também vale φ, numa boa, tá certo? E se a gente fizer a projeção aqui na horizontal, ó, se a gente fizer a projeção na horizontal, essa aceleração que eu vou ter aqui na horizontal vai ser o que eu vou chamar de aceleração do MHS. Por quê? Porque o nosso MHS ele é na horizontal. Então eu quero achar isso daqui, ó, a aceleração do MHS, essa aceleração na horizontal. Reparem que aqui eu também tenho um triângulo retângulo, ó. Também tenho um triângulo retângulo, numa boa, que nem eu tinha aqui, ó. Que nem eu tinha aqui, só que o meu triângulo retângulo aqui, ó, ficou na parte de cima, tá certo? Ficou na parte de cima. Aqui o meu triângulo retângulo ficou na parte de baixo aqui, ó, tá certo? Então, a aceleração que eu quero descobrir é essa aceleração aqui, ó, a aceleração do MHS, ó. A aceleração do MHS é a aceleração que eu desejo descobrir o valor. E eu pergunto a vocês, qual é a função trigonométrica que relaciona o cateto, ó, adjacente ao ângulo, né, e a hipotenusa? Qual vai ser a função trigonométrica que relaciona o cateto adjacente, está aqui, ó, cateto adjacente, e a hipotenusa? Novamente é o cosseno, né? Cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu vou aplicar aqui para vocês o cosseno do ângulo φ. O cosseno do ângulo φ, ele vai ser quanto? Então, vai ser o cateto adjacente, ó, que vai ser a aceleração do MHS dividido pela hipotenusa. A hipotenusa ela é chamada de aceleração centrípeta, tudo bem? Se você multiplicar isso aqui em cruz, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a nossa aceleração aqui, ó, do MHS, ó, a aceleração do MHS, ela vai ser igual à aceleração centrípeta vezes o cosseno do ângulo φ, ó, cosseno do ângulo φ, numa boa, na maior tranquilidade, tá certo? Só que tem um detalhe, pessoal, eu conheço a minha aceleração centrípeta, eu conheço este cara aqui, ó,
Essa aceleração centrípeta é a aceleração lá do movimento circular uniforme, ó. Essa aceleração aqui, ó, e o seu valor vale ômega ao quadrado vezes A. Posso colocar aqui numa boa, ó, ômega ao quadrado vezes A. E eu sei também o valor deste cara aqui, ó, deste φ. Este φ, lá na revisão que nós fizemos de movimento circular uniforme, ele era o φ0 mais Wt, mais ômega-t. Então, no lugar do φ, eu posso colocar quem? φ0 mais Wt. Então, a gente vai chegar à seguinte ideia. A gente vai falar que a nossa função horária da aceleração vai ser praticamente assim, ó. A aceleração da MHS igual. Ó, no lugar da aceleração centrípeta, eu vou colocar W ao quadrado vezes A. Então, vai ficar assim, ó, W ao quadrado vezes A, vezes cosseno, ó, cosseno de, quem é o φ? Nosso φ vale φ0 mais Wt, ó, φ0 mais ômega-t. Eu vou apagar esse carinha aqui, ó, para ele não pegar aqui o meu espaço, para ficar tudo numa boa. Ó. Caramba, você apagou? Apaguei, tá? Daqui a pouco eu coloco ali no lugar, não tem problema não. φ0 mais ômega-t, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa função horária, só que tem um detalhezinho, ó. Repare que a aceleração do MHS, neste ponto onde eu estou fazendo a dedução, ela está apontando também no sentido decrescente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Como aqui estava apontando no sentido decrescente, eu coloquei o sinal de menos. Aqui está apontando no sentido decrescente, aqui na minha dedução. Então eu vou ter que colocar também um sinal de menos, um sinal de correção aí para minha aceleração. Então, Rodrigo, você está tentando me dizer que a função horária da aceleração no movimento harmônico simples é essa danada aqui, ó. É isso aqui tudo, ó. Isso aqui pra gente vai ser a nossa chamada função horária da aceleração no movimento harmônico simples, ó. É isso aqui tudo. É o menos, não pode esquecer do menos, tá? Menos W ao quadrado vezes A vezes amplitude, cosseno de φ0 mais Wt, tá certo? Essa é a nossa função horária. Então aqui eu vou anotar aqui para vocês, pequenininho, vou fazer aqui a mesma ideia que nós já fizemos, tá? Vai ficar assim então, ó, nossa função horária aqui no nosso movimento harmônico simples vai ser menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de quem? φ0 mais Wt, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa função horária. E pessoal, vamos tentar chegar a uma conclusão. Repare, se eu quisesse o valor da minha aceleração máxima, é óbvio que eu vou pegar o valor em módulo, né? Por que eu vou pegar o valor em módulo? Para não me complicar com os sinais, tá? Se você precisa saber aqui, se ele falar em aceleração máxima, do valor em módulo, tá? Os sinais aqui, eles não vão interessar para o valor da aceleração máxima. Então a gente pega em módulo. A gente não vai precisar se preocupar com o sinal. Quanto é que vai ser o módulo da minha aceleração máxima? Aí é só você pensar um pouquinho, ó. Repare que a aceleração no movimento harmônico simples depende da função cosseno, tá certo? Depende da função cosseno. E quanto é que vale o maior valor de um cosseno, de um ângulo? O máximo valor do cosseno de um ângulo é 1, né? Se a gente está pensando em módulo, a gente pode pensar em 1 ou menos 1, não vai importar, uma vez que o sinal não vai importar. Então, para a gente chegar à chamada aceleração máxima aqui no movimento harmônico simples, a gente vai colocar 1 aqui, ó, 1 ou menos 1 aqui para o cosseno, ó, para este cosseno aqui, ó, para essa função aqui, ó. Então, se você colocar mais ou menos 1, uma vez que o sinal não vai interessar para a gente, tá certo? Já que a gente está pegando o valor em módulo, a gente vai ficar com o seguinte resultado, ó. A nossa aceleração máxima vai ser então quanto? Ó, ômega ao quadrado vezes A. Ah, Rodrigo, e o sinal? Cara, esqueça o sinal quando você estiver falando em aceleração máxima. Por quê? Porque nós estamos pegando o resultado em módulo, tá? Nós estamos pegando o resultado em módulo. Rodrigo, você não acha que a função horária da aceleração ela é gigantesca? Não acho. Eu acho sim, tá? A função horária da aceleração ela é enorme, ela é gigantesca. Olha só o tamanho aqui, ó. Menos W ao quadrado vezes A cosseno de φ0 mais ômega-t. Ela é absurda, ela é muito grande, tá certo? A função horária da velocidade também é absurda, tá? Muito grandona. Então o que a gente vai fazer, ó? Na nossa próxima aula, daqui a pouquinho, eu vou dar uma dica para vocês não precisarem decorar essa função horária. Vou dar uma dicasinha bem legal para você não decorar isso daqui, para você também não decorar isso daqui, ó. Você só vai precisar saber da função horária Chacons-Phi do Walter, né? Que é a função horária da posição ou função horária da elongação lá no movimento harmônico simples, tá certo? Se você souber o Chacons-Phi do Walter, que você já sabe, bem fácil, bem prático, tá certo? Aí você vai conseguir chegar a essas duas equações.
Saber as 3 funções horárias, aí é um negócio super importante para a gente, pessoal. Você tem que saber as 3 funções horárias. Saber a função horária da posição, que é Chà-Constant-Walter. Saber a função horária da velocidade, que é essa daqui, ó, tá? E saber aí a função horária da aceleração, que é essa grandona aqui. Só que eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouquinho. E com essa dica você vai conseguir montar essa função horária e montar essa função horária sem decorar, tá? Então você vai conseguir passar para o papel sem decorar numa boa. E só para a gente finalizar então, aqui lembrando a ideia da velocidade máxima. Se a questão falar em velocidade máxima, você vai omitir o seno, tá? Omita o seno, você vai ter a velocidade máxima, esqueça o sinal, porque a gente vai pegar o valor em módulo. Então, velocidade máxima, W vezes A. Tá aqui, ó, W vezes A. Omita o sinal. Se a questão falar em aceleração máxima, bem fácil. Omita o cosseno, ó. Vamos omitir aqui o cosseno. Se você omitir o cosseno, vai ficar como? Ó, W² vezes A. Só que a gente pega o resultado em módulo, né? Menos W² vezes A. Se você pegar o resultado em módulo, vai ficar como? Ó? Vai ficar W² vezes A. É só omitir o cosseno, aí você vai ficar na tranquilidade, tá certo? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas de MHS. Vamos com tudo. Vamos numa boa. Valeu, falou, tchau.